Olá, então hoje a gente vai fazer a revisão da parte de clínica médica da prova do PSU 2021. Foi uma prova bem extensa, um pouco complexa, os enunciados bem compridos, né? Então a gente vai tentar simplificar aqui para vocês um pouquinho. Lembrar que quando o enunciado é muito extenso, a gente tem que tentar pegar algumas palavras-chave para poder ir direto na alternativa correta. Então a primeira questão é um paciente idoso com quadro típico de pneumonia. É um paciente com febre, dor torácica ventilatório dependente. No exame físico a gente vê que ele está alerta, ele está consciente, ele está orientado. A questão coloca que ele está com um bom estado geral, tá? Isso é importante. Está com a pressão boa, 125/80. E ele dá alguns exames laboratoriais, tem uma leucocitose, que aí corrobora com o nosso diagnóstico de pneumonia bacteriana, né? E no final ele põe aqui também uma radiografia de tórax. Então a gente vê aqui um infiltrado, uma pneumonia lobar, não tem sinal de derrame pleural, não tem aquela parábola aqui no finalzinho aqui do pulmão. Então, como é que a gente vai resolver essa questão, né? Qual que vai ser a conduta nesse caso? Esse paciente ele não precisa ser internado, se a gente fizer o CUB 65 dele, ele não pontua nem um ponto, né? Ele não tem mais de 65 anos, ele não tem confusão mental, a ureia dele não está aumentada, a frequência respiratória não está aumentada, a pressão está boa, então é um paciente que está em bom estado geral, o próprio enunciado coloca isso, a gente não vai internar esse paciente para tratar, tá? A gente vai dar alta para o domicílio e vai fazer a orientação. Agora, por que a letra A está errada? A letra A está errada porque a gente não vai tratar com amoxicilina pura, né? A gente tem que fazer uma associação aí de beta-lactano com macrolídeo. Então, a resposta correta é a letra B. A gente vai dar alta para domicílio, orientar sinal de alerta e fazer a associação de antimicrobiano e reavaliar em 48 horas. A questão 2, então é um paciente de 67 anos, é um paciente que está assintomático e vem para uma consulta de rotina. Ele fala que apresentou anemia nos exames ocupacionais, né, que fez no médico do trabalho. É um paciente que é ex-tabagista e tem histórico familiar de câncer de cólon. No exame físico ele estava hipertenso, né, com uma pressão arterial de 146/92, apresenta uma obesidade grau 1 e IMC de 32, e nos exames laboratoriais realmente ele tem uma anemia, um HB de 12,2, é uma anemia microcítica hipocrômica, que precisa ser investigada, né? Então, nesse caso aqui, ele pergunta qual que vai ser a questão inadequada. Isso aqui é importante também da gente sempre estar atento, né? Qual que está errado. Então, letra A, esse paciente tem indicação de fazer dosagem de hemoglobina glicada para rastreio de diabetes? Tem, ele tem mais de 45 anos e ele é obeso, né? Esse paciente tem indicação de fazer um mapeamento da pressão para ver se ele tem hipertensão arterial ou não? Lembrar que hipertensão a gente faz com o diagnóstico de hipertensão, o paciente que tem pressão elevada persistente. Uma medida isolada de pressão arterial aumentada nesse nível estágio 1, a gente não dá o diagnóstico de hipertensão. Então a gente poderia ter a opção de rever esse paciente no segundo momento e aferir a pressão de novo, se tivesse alterada, dar o diagnóstico de hipertensão. E o mapa é uma opção também, né? Então essa resposta está adequada. O paciente tem indicação de fazer sangue oculto nas fezes para rastreio de câncer coloretal? Aí não, né? Ele já tem mais de 50 anos, é um paciente que tem histórico familiar para câncer de cólon, é um paciente que está com uma anemia por carência de ferro, provavelmente por perda, então ele tem indicação já de fazer a colonoscopia, não tem indicação de fazer rastreio com sangue oculto. E ultrassonografia de abdômen para rastreio de aneurisma de aorta abdominal, um paciente tabagista entre 65 e 75 anos, essa alternativa também está correta. Então aqui a questão número 3 mostra um paciente de 69 anos, um idoso que vai na UBS com um quadro de edemas em membros inferiores, dispneia moderada de fósforos, parece aí um quadro de insuficiência cardíaca, né? Um paciente que já é hipertenso, já é diabético, ele faz uso já de algumas medicações para controle e a pressão dele vem descontrolada, né? Ele fala que mede a pressão eventualmente, que a pressão dele está vindo em torno de 160 por 100 descontrolado. Os exames dele também, laboratoriais bem ruins, né? Uma glicemia descompensada, com uma hemoglobina glicada bem aumentada, a creatinina já também alterada, com o clírice aí estimado que ele já calcula em 35. O LDL fora da meta também, né? Um paciente pelo menos de alto risco, um paciente diabético, com LDL acima de 70, né? Lembrar aí das metas de colesterol, triglicérides aumentado, tem uma anemia já também.
E o eletro dele tem sinal de sobrecarga ventricular esquerda, corroborando nossa hipótese aí de insuficiência cardíaca para o quadro dele. Então, mas ele pergunta aqui pra gente qual que é, em relação ao quadro renal, qual que vai ser a alternativa correta. O paciente está indicado iniciar a eritropoetina caso apresente estoque de ferro adequado e outras causas de anemia sejam descartadas. Correto, né? Então, paciente que tem estoque de ferro adequado, paciente renal crônico, a gente faz a eritropoetina. O início de da estatina não está indicado, está errado, né? Então, assim, está indicado primeiro porque o LDL dele está alterado. E essa questão ainda está errada porque a gente não faz estatina visando como meta triglicérides e HDL, a gente faz como meta o LDL. Para a definição da cronicidade do quadro, é essencial nova mensuração de escórias após um período de no mínimo 3 meses. Também está correto. Então, para a gente falar que esse paciente ele é renal crônico, isso já é bem estabelecido, são 3 meses. Então, essa questão tem 2 alternativas corretas. Aqui a letra D, só para a gente comentar, valores normais de fosfato e de cálcio. Nesse estágio da doença, descarta com segurança a presença de hiperparatiroidismo secundário. Está errado, né? O paciente ainda está numa fase inicial da doença renal crônica, ele pode vir com fosfato e cálcio normal. Então, essa questão cabe recurso, o gabarito foi letra A, mas a letra C também está correta. Aqui um paciente de 32 anos, que está em tratamento para tuberculose pulmonar, tá? E aí ele apresenta icterícia durante o tratamento. O paciente está ictérico, ele apresenta elevações das transaminases hepáticas, né, TGO e TGP aumentado, fosfatase aumentada, bilirrubina também aumentado, e aí ele pede qual que vai ser a conduta mais adequada nesse caso. Então o paciente estava em tratamento de tuberculose, ficou ictérico, o que a gente vai fazer? A gente vai suspender o esquema HIP, né, esperar as enzimas hepáticas normalizarem, a função hepática normalizar, e aí a gente vai reiniciando a medicação para ver qual que foi a gente vai reiniciar o esquema para ver qual foi a medicação que causou a disfunção hepática, né? Então aqui a correta vai ser letra B, a gente vai interromper o tratamento, vai acompanhar semanal esse paciente com exames bioquímicos hepáticos e vai reintroduzindo gradualmente o mesmo esquema terapêutico após a queda da enzima. Então a gente vai reintroduzir o esquema, as drogas uma a uma, vai repetindo o exame a cada semana e introduz mais uma medicação, 7 semanas com exame normal, mais uma medicação, até a gente ver qual que foi a causadora e aí fazer o esquema alternativo. Então, resposta correta, letra B. Aqui a questão número 5, um homem de 58 anos foi levado pela esposa para o pronto atendimento por um quadro de dificuldade de deambulação. Aí lembrar das palavras-chave do enunciado, então, início abrupto, um paciente alcoolista, né, que já faz uso de bebida alcoólica, um paciente que vem com nistagmo. O que a gente tem que pensar num paciente alcoolista com quadro neurológico? Carência de vitamina B1. Então, aqui a gente vai eliminar as alternativas C e D. O paciente que apresenta deficiência de vitamina B12 geralmente é um quadro mais arrastado, não é um início tão abrupto, então a gente fica aí com a alternativa A ou a alternativa B. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai repor essa vitamina e a gente não precisa esperar a dosagem de nível sérico. A gente, na verdade, na prática, a gente nem faz dosagem de B1, porque é muito variável o valor de referência, então a gente já inicia o tratamento e não precisa esperar confirmação, tá? Então aqui a gente vai, alternativa B, a alternativa correta. Então aqui uma paciente a questão 6, né? Uma paciente que vem com quadro de hipotireoidismo clássico, com TSH aumentado, T4 livre diminuído, foi iniciado o tratamento com levotiroxina 50 microgramas, e aí ela volta para reavaliação em 6 semanas, que mostrou regressão dos sintomas, mas ela ainda está com TSH aumentado, 7,2, TSH até 5. O que a gente vai fazer com essa paciente? A gente vai aumentar a dose de levotiroxina dela, perfeito, mas a gente não vai fazer reavaliação em 6 meses. Olha a pegadinha da questão. Um detalhe, né? Não são 6 meses, são 6 semanas. Aqui, letra B, vai aumentar a dose, perfeito, e vai fazer a avaliação em 6 semanas. Resposta correta, tá? Aqui a gente tem necessidade de ajustar a dose, a letra C está errada, a gente tem que ajustar mesmo ela não tendo mais sintoma, porque ela ainda está com TSH aumentado, né? E a gente não faz controle com T4, a gente faz controle com TSH, então a letra D também está errada.
Questão de número 7. Uma paciente jovem que procura o pronto-socorro com quadro de edema. Aí lembrar, edema generalizado que pega pálpebra também, geralmente é quadro renal, tá? Aqui também dá mais alguns indícios que ela está com alguma alteração renal e urina espumosa. Essa paciente tem uma quadro de síndrome nefrótica, né, gente? Tipicamente, albumina diminuída, tem a proteinúria na urina também. Então, o que não é habitual? Não é habitual nos quadros de síndrome nefrótica, tendência a sangramento. Então, do mesmo jeito que o paciente perde proteína pela urina, ele vai perder também a antitrombina 3 e vai fazer quadro de procoagulação. Ele tem tendência a formar coágulos e não a sangrar. Então, a alternativa certa é a letra D. Então, questão de número 8. Quem assistiu a aula de orovalvopatias vai saber responder essa questão. Uma paciente de 41 anos que está com quadro de dispneia. Aqui a questão já dá até uma dica a mais, que ela já teve um tromboembolismo pulmonar prévio. Tá? Uma paciente que chega com quadro de dispneia e aí ele vai dar toda a semiologia aí cardiológica para a gente fazer o diagnóstico dessa paciente. Então, ela tem uma pulsação na região parasternal esquerda inferior, uma pulsação de ventrículo direito. A segunda bulha apresenta desdobramento contínuo, mais amplo a inspiração. O que é isso? Sobrecarga de ventrículo direito, né? O que mais que ele dá aqui de pista? O sopro, um sopro suave na borda parasternal esquerda com acentuação inspiratória, então um sopro com Riviero Carvalho positivo, que sugere também um sopro de câmara direita. Então, o que a gente tem aqui de alternativa para a gente matar a questão? Ele quer saber qual que é o diagnóstico. O paciente tem comunicação interatrial? Não, lembrar que o desdobramento de B2 da comunicação interatrial é fixo, ele não piora na inspiração. Esse paciente tem uma estenose tricúspide, com sopro sistólico, com Riviero Carvalho positivo, ele tem uma insuficiência tricúspide. Hipertensão pulmonar, aí vai ser a resposta da questão, né? O paciente tem hipertensão pulmonar, tem sobrecarga de ventrículo direito. Essa paciente provavelmente tem um TEP crônico ou fez um novo episódio de TEP com hipertensão pulmonar, tá? Então essa é a resposta. Insuficiência mitral não, né? Lembrar que o sopro na insuficiência mitral não aumenta com a manobra de Riviero Carvalho, não aumenta com a inspiração. O que aumenta com a inspiração é a insuficiência tricúspide. Aí aqui são a questão conjugada, né? Aqui ele vai saber qual que vai ser a pesquisa da etiologia, como é que a gente vai fazer. Então, paciente com provável quadro de tromboembolismo pulmonar com sobrecarga de ventrículo direito, como é que a gente vai fazer o diagnóstico etiológico? Com a cintilografia de ventilação e perfusão pulmonar. Poderia ser a tomografia de tórax? Poderia, se fosse anjo, tomografia de tórax, com contraste. Então aqui a melhor opção é a cintilografia mesmo. Então, aqui agora a questão número 10, é uma questão que eles colocaram uma pegadinha, então a gente tem que ficar bem atento aí para não cair nessas pegadinhas da banca, né? Uma mulher de 73 anos teve uma perda súbita de consciência. Então, perda súbita de consciência, o que a gente tem que pensar? É síncope ou é crise convulsiva? Aqui ele coloca que ela teve uma recuperação total após 1 minuto, então ela teve uma perda de consciência, 1 minuto depois ela voltou. Então, o que a questão está te falando? Que ela teve um quadro que a gente chama de liga e desliga. Paciente neurológico que tem crise convulsiva, ele volta da perda de consciência em estado pós-ictal. Então, não volta normal. O que é isso? Isso é uma síncope, tá? Então, um quadro cardiológico. Aí, o que a banca fez aqui para te confundir? Ela coloca que teve discreta constrações no antebraço direito, para fazer você pensar em crise convulsiva. Mas o que acontece em paciente cardiológico que faz síncope tipo liga e desliga? Ele faz um baixo débito. Então, a diminuição do débito cardíaco causa hipoperfusão cerebral também. Então, o paciente de 73 anos, que às vezes já tem alguma areazinha isquêmica ali, na hora que baixa o débito cardíaco, acentua essa isquemia e causa algumas contrações, alguns abalos que geralmente a gente confunde mesmo na prática com crise convulsiva. Mas o que a gente pega aqui da questão para falar que é uma síncope cardiológica? É a recuperação total após 1 minuto. Então, o paciente teve uma síncope tipo de liga e desliga, o que a gente tem que fazer para essa paciente? É o eletrocardiograma. Aqui letra B é correta, cuidado para não confundir eletrocardiograma com eletroencefalograma, são exames diferentes, né?
Aqui é a questão número 11, uma questão bem complexa. Então, uma paciente jovem, portadora de diabetes tipo 1, abriu o quadro de cetoacidose, foi para emergência, está sendo tratada já com cloreto de sódio, então está sendo hidratada, reposição de potássio e fazendo a insulina endovenosa, né, em bomba de infusão. A paciente adequadamente tratada na entrada, teve uma diurese relativamente boa, e aí após 3 horas de admissão veio os exames laboratoriais, e aí a gente vai ver qual que vai ser a conduta diante desse laboratório. Então, o que a gente tem que saber aqui? Que o sódio está normal, né? Sódio 135, 145, o sódio está normal, 141. O potássio para a cetoacidose está baixo, tá? Está abaixo de 5, então a gente tem que fazer reposição. Lembrar que a insulina venosa, ela baixa o potássio, ela faz troca, né, com a célula, e aí acaba fazendo uma hipopotassemia relativa. E isso é até uma das contraindicações a gente iniciar a insulina venosa. O paciente que tiver com potássio abaixo de 3,3, a gente tem que repor o potássio primeiro para depois iniciar a insulina venosa. A glicemia está abaixo de 200, tem referência que coloca 250, mas essa paciente ainda não tem critério de desligar a bomba de insulina, porque o pH dela ainda está 7,2, tá? Lembrar que a gente só desliga a bomba se pH acima de 7,3 e o bicarbonato acima de 15, aqui o bicarbonato está de 13. Então, a gente tem que continuar a insulinoterapia desse paciente. Então, pegando ali primeiro o sódio que ele deu que está normal. Sódio normal, a gente vai ter que começar a fazer a infusão de cloreto de sódio 0,5%. Então, a gente já elimina a questão A e a questão B. A letra A e a letra B estão fora. Essa paciente tem que continuar repondo potássio? Tem que continuar repondo potássio, está 3,8, está abaixo de 5. Mas aí as duas alternativas tem. Essa paciente tem indicação de iniciar a glicose 50%? Tem, porque a glicemia dela está abaixo de 200. E a gente não vai suspender a insulina. Se a gente deixar essa insulina correndo sem repor a glicose, para corrigir a acidose, né? Ela vai fazer hipoglicemia. Então, a gente tem indicação de entrar com a glicose, então a resposta correta é a letra C. Então, aqui a questão 12 é a mesma paciente, é uma questão de gasometria arterial, ele coloca na sequência a gasometria da paciente, então a gente vai ter que interpretar a gaso dela. Então, o paciente tem um pH de 7,31, então tá acidótica, né? Abaixo de 7,35, acidose. A acidose é às custas de PCO2 aumentado ou de bicarbonato diminuído? De bicarbonato diminuído. Então, o PCO2 também está baixo, mas o HCO3 também está baixo. Então, é uma acidose metabólica. Então, vamos para as alternativas agora. Então, letra A. Tem uma acidose metabólica? Tem. O anion gap está normal? Tem. Então, o anion gap, lembrando, sódio 141, menos o cloreto 95, menos o bicarbonato 16. Então, tem um anion gap de 11. Anion gap normal de 8 a 12. Em parte, essa acidose é causada pela perda urinária de corpos cetônicos? Sim, está correto. Letra B. A acidose metabólica? Sim. Que se deve principalmente ao acúmulo de ácido, outro ácido que não a perda de corpo cetônico? Não, porque senão o anion gap ia estar aumentado, o anion gap está normal. Há uma alcalose respiratória que se deve à tentativa exacerbada de compensação da cetoacidose diabética durante as primeiras horas. Essa questão também está correta, porque apesar da paciente estar acidótica, ela está fazendo uma alcalose compensatória. Então, ela está diminuindo o PCO2 dela para tentar compensar o pH. Se a gente fizer aqui o cálculo do PCO2 esperado, vai dar em torno de 35. E ele está com 25 de PCO2. Então, a paciente está hiperventilando, jogando CO2 para fora para tentar compensar o pH. Então, essa questão tem duas alternativas corretas, tá? Letra D. Há distúrbio ácido básico misto com acidose metabólica e a acidose respiratória? Não, a gente não tem acidose respiratória, a gente não tem aumento de PCO2, a gente tem diminuição de PCO2, a gente tem uma alcalose respiratória. Então, essa questão aqui tem duas alternativas corretas, cabe recurso, né? Letra A e letra C. Então, vamos aqui agora para a questão número 13, é uma paciente de 65 anos, aí vamos lembrar das palavras-chave, é uma paciente que tem câncer de mama prévio, né, com metástase pulmonar, e é uma paciente que vem com quadro neurológico. Por que ela está tendo esse quadro neurológico? Porque ela está com sódio de 105. É uma paciente com uma hiponatremia grave, né? Lembrando aí que o sódio normal é entre 135 e 145, ela está com 105 de sódio, então justificável o quadro neurológico dela. E aqui outra coisa que a gente vai pegar da questão é se ela tem uma hiponatremia normovolêmica ou hipovolêmica. Ela tem uma hipernatremia normovolêmica, ela está hidratada.
Então, hiponatremia normovolêmica, qual que é a principal causa? É o CIAD. E ela tem substrato para fazer CIAD, porque ela tem câncer, ela pode estar fazendo uma síndrome paraneoplásica. Aí aqui é uma questão conjugada, né, a questão 14, pensando aí como é que vai ser o tratamento dessa paciente. Então, alguém tratou essa paciente e depois quando fizeram 6 horas depois o controle laboratorial para ver quanto que estava o sódio estava de 105, ele foi para 118. Então, teve uma variação de sódio de 13 mEq em 6 horas. Gente, não pode. A variação de sódio é 12 mEq em 24 horas. Esse é o limite. Por quê? Porque você faz desidratação nos neurônios. Você vai causar uma mielinólise pontina. Né? Então, o máximo de variação de sódio que a gente pode ter no paciente, a gente calcula para poder repor o sódio, é de 12 mEq em 24 horas. Então, aqui ela teve uma variação de 13 em 6 horas. Isso é uma urgência. O que a gente vai fazer? A gente vai suspender a infusão e vai reverter com a desmopressina essa solução de glicose para tentar reidratar esse neurônio. Isso aqui é questão de decoreba, cantinho de livro, mas já estamos vendo aí que cai, né? Questão número 15, uma paciente de 38 anos com uma síndrome gripal. Então, está com coriza, secreção nasal amarelada, obstrução nasal, febre, uma síndrome gripal clássica, mas ela é portadora de lúpus, então ela já faz uso de prednisona e azatioprina. Aí aqui ele pede a questão, qual que vai ser a conduta mais adequada. A gente vai dar antibiótico para essa paciente com síndrome gripal, que é viral? Não vai, né? Então, aqui a gente já pode eliminar a letra A e a letra B, que tem a amoxicilina com clavulanato. A gente vai suspender a prednisona e a azatioprina? Não, pelo contrário, né? Essa paciente vai precisar de uma ajuda da suprarrenal dela, então a gente vai aumentar a dose de prednisona. Questão certa, letra D. Então aqui a primeira questão de cirurgia a gente vai fazer também junto, porque é uma questão de risco pré-operatório, né? Então o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia, ele pede aqui qual que seria a comorbidade cardiovascular que teria mais chance de descompensar o paciente durante a cirurgia. Então, angina estável seria angina instável. Paciente com estenose aórtica grave, com certeza, né? Infarto ocorrido há mais de 3 anos, um infarto já muito antigo. Isso aí, se o paciente estiver compensado, não vai ter problema nenhum durante a cirurgia. Insuficiência cardíaca compensada? Não, seria insuficiência cardíaca descompensada. Então, certa a letra B.